Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para dizer que a luta continua, mas a vitória é certa. A tempestade pode durar uma noite, mas logo vem a bonança pelo amanhecer. Precisamos continuar acreditando que tudo vai passar, que vamos caminhar, que vamos vencer esses grandes desafios que nós temos pela frente. Nesse momento quero dizer para vocês que eu estou feliz de poder falar para vocês aqui. Quero convidar você para que eu curvar sua cabeça agora e orar comigo, colocar diante de Deus esse momento que estamos aqui reunidos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por mais esse dia, agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos protegido. Agradecer porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que jamais desampara os seus filhos. Agradecer, Senhor, porque hoje é o Dia das Mães e pedimos uma bênção especial para cada mãe, Pai, da nossa igreja, cada mãe deste bairro, aí do Normília, cada mãe dessa cidade de Vila Velha, desse estado do Espírito Santo, cada mãe do Brasil, cada mãe do mundo, Pai, que o Senhor escolheu para ser a companheira, para ser aquela que está ao lado do homem, para ser aquela que educa, porque assim como foi dito certa vez que a mãe, as mãos que embalam o berço são aquelas que vão governar o mundo. São as mães que educam os filhos. E esses filhos que hoje governam o mundo. São grandes líderes que essas mães capacitadas têm preparado para ser os novos líderes dessa nossa nova geração. Muito obrigado, Senhor, por este dia tão maravilhoso. Nós lembramos uma pessoa tão especial. Abençoe, Senhor, esse momento que vamos passar aqui na Tua presença. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero falar hoje sobre os nossos projetos. Nós temos grandes projetos pela frente, tá? Ali na nossa nova igreja. Semana que vem certamente vai estar pronto, tá? E eu quero contar com os irmãos para que sábado nós possamos nos encontrar ali, para a gente poder dar uma limpeza, preparar para fazer para a pintura. Nós já estamos contactando aí com alguém que pode fazer uma placa nova para nós. Então nós contamos com cada um de vocês para nos ajudar, tá? Pedir a irmã Fátima para dar uma olhada, mas se souber de alguém que sabe fazer placa para ir lá medir e fazer um orçamento, tá? Eu vou ficar muito agradecido, tá? Nós temos também a nossa célula que vai continuar, tá? Assim que nós retornarmos, vamos continuar com esse trabalho maravilhoso. Contamos com vocês, com cada um de vocês, tá bem? Devemos também orar pela nossa nova igreja. São grandes desafios, estamos investindo muito dinheiro aqui, tá? Para fazer um grande trabalho. Nós temos que fazer jus àquilo que está sendo investido. Então eu conto com vocês, conto com as orações. Não deixe de orar pelos trabalhos. Peça a Deus para que te capacite, para que te dê forças, para que te dê intrepidez, autoridade, para que possamos fazer ali um trabalho de excelência, para que o nome de nosso Deus seja glorificado por intermédio de mim e de você. Temos orar também pelo crescimento, não crescimento espiritual, mas também crescimento da igreja. Nós ficamos aí estagnados com 18 anos, 19 anos esse ano aí, sem um crescimento expressivo da igreja aí do Normília. E vai ser um novo tempo onde nós contamos com cada um de vocês para que possamos realmente fazer o crescimento expressivo da nossa igreja. Outra coisa também é aceitar os novos desafios que nós temos pela frente. Temos muitos desafios e eu sozinho não consigo, mas juntos nós podemos fazer proezas. Por isso eu conto com vocês também com relação a isso. Meus amados, devemos orar também pelos enfermos. Tantas pessoas hoje que estão enfermas, não somente aquelas pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, mas tantas pessoas que estão enfermas aí, com problema renal, problema de coração, problema de todo tipo de doença. Queremos orar para essas pessoas, orar para aquelas que estão necessitando das nossas orações. Orar também pela família, orar pelos nossos filhos, orar pela esposa, marido, para que Deus ele possa colocar as mãos e abençoar, que Deus ele possa fazer com que toda a nossa casa possa servir a Deus com alegria, né? Assim como Josué disse. Devemos orar pela igreja, como já foi dito aqui, para que possamos estar unidos
e possamos dar as mãos e caminhar unidos para poder fazer um grande trabalho que Deus está nos confiando. Tá? Devemos orar pelos nossos governantes, nós precisamos muito orar pelo nosso presidente, que está sendo de alguma forma atacado de todos os lados. Existe hoje um sistema corrupto, maligno, que não quer entregar o poder porque é maligno mesmo, e nós precisamos orar pelo nosso presidente, orar pela sua equipe, para que eles consigam ser fortes e que Deus possa estar com eles ali direcionando. Orar também por missões, orar pelos nossos missionários. As missões já têm passado por alguma dificuldade, porque nós não entregamos ainda missões mundiais. Então nós contamos com cada um, com a oração dos irmãos, e também que os irmãos vão juntando o seu dinheirinho, para que quando chegar no dia que nós encerrarmos essa campanha de missões, nós já temos aí uma boa oferta para ofertar para esses irmãos que estão aí nos confins do mundo pregando o Evangelho. Eu quero falar hoje, sem muita delonga, sobre a nossa mensagem. Vamos pregar aqui. E o tema da mensagem é: mãe não abandona o filho. Mãe que é mãe não abandona o filho. A mãe de verdade é aquela que cuida, aquela que acolhe, aquela que ama incondicionalmente, aquela que mesmo que o filho esteja ali na penitenciária, mesmo que o filho esteja fazendo muitas vezes coisas erradas, a mãe continua apoiando, continua abraçando, amando. É a mãe que aconselha, a mãe que acolhe, a mãe que abraça, a mãe que beija, a mãe que chora. É sobre essa mãe que eu quero falar hoje. E eu quero dar o exemplo de uma mãe muito interessante que está lá no livro de Gênesis. Se você quiser pegar a sua Bíblia, pega lá, é livro de Gênesis, no capítulo 21. Tá? Livro de Gênesis, capítulo 21. Eu vou aguardar você pegar aí, se quiser abrir sua Bíblia, abrir seu celular. Livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 14. Gênesis 21, a partir do verso 14, diz então assim aqui a palavra de Deus. Diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, e de madrugada ele tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela foi, andando errante no deserto de Berseba. E a comida, a água do odre, lançou o menino, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer esse menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Entregue-te, erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Que Deus, então, abençoe a sua palavra nesta noite. Meus amados, eu quero falar aqui de algo interessante que a gente já conhece, todos aqui já conhecem, sobre essa passagem de Abraão. Abraão, ele morava ali naquelas regiões ali das terras distantes, né, de Ur, e de repente ele ouve uma voz, alguém chamando: Abraão, Abraão, e ele olha da sua tenda, e de repente ele pergunta quem é. E Deus fala: eu sou Deus, né? E mostrou para Abraão que Deus ele tinha muitas coisas para ele. E então Abraão foi desafiado a crer, né, em quem ele não conhecia. Deus então desafiou Abraão para olhar para os céus. Naquela época não existia poluição, e as estrelas eram mais vistas, bem mais vistas que nós vemos hoje. Abraão foi capaz de ver milhões e milhões de estrelas. E Deus falou assim: está vendo aquelas estrelas que estão nos céus? Eu farei de ti uma grande nação, tão numerosa como aquelas estrelas, tão numerosa como as areias do mar. E Abraão creu naquilo. Ele já tinha sua esposa Sara, e eles não podiam ter filhos, mas ali existia uma promessa. Então veja, meus amados, então, que Deus ele chama, Deus então ele promete a Abraão que faria dele uma grande nação. Então Abraão obedece à voz de Deus, levanta do seu lugar, da sua parentela, e vai para o lugar onde que Deus vai mostrando para ele, vai caminhando.
Mas o tempo foi passando, a idade foi chegando e tudo foi ficando mais difícil. E Abraão já começou a chegar, já a ter quase 100 anos de idade, nada de filho, nada de Sara ter filho. Mas lá no coração de Abraão, Deus, aí ele continuou acreditando que Deus ia cumprir a promessa. Meus amados, mas entendendo, né, que um dia ele poderia ser pai. Um dia Deus poderia cumprir a promessa. E é interessante, meus amados, que ali existia uma promessa de uma grande nação. Né? Falar isso para quem não tem filho, para quem não pode ter filho, onde não tem tecnologia para isso, é muito difícil. Mas lá no coração de Abraão, ele acreditou naquela palavra, naquela voz, naquele Deus, né? E de repente Abraão entendeu, junto com a sua esposa Sara, que essa promessa ela poderia sim ser cumprida, talvez, por intermédio de uma outra pessoa, né? Por intermédio de alguém. Então eles acreditaram, talvez imaginaram, que Agar poderia ser aquela pessoa, uma serva egípcia que poderia dar esse filho que Deus havia prometido. Mas Deus, eu aprendo aqui uma coisa interessante, porque quando então Deus ele chama Agar, Deus permite que Abraão então se relacione com Agar, e nasce da Agar ali, que ela é a serva, né? Um filho chamado Ismael. Ismael passou a ser então o filho da promessa, o filho da escrava. Talvez não fosse isso que Sara esperasse, não fosse isso que Abraão esperasse, mas ali estava a esperança, ali estava tudo que Abraão esperava de ter ao deixar uma descendência, deixar um herdeiro. Ismael passou então a ser o xodó da casa. Ismael passou a ser a promessa da casa, a promessa de Deus. Abraão então já com quase 100 anos, já sem esperança, mas lá no seu coração ainda existia algo, né, que o impulsionava, aquela voz ali, ela permanecia no subconsciente de Abraão. Deus prometeu, será que é Ismael? Será que ainda vai ser? Eu já tenho quase 100 anos, a minha esposa também, e ela não pode ter filhos, né? E de repente, nessa idade já quase impossível, Abraão então, ele engravida Sara, né, que também já era de idade, e já não tinha espaço então, naquele momento, quando então Isaac nasce, né? Então o Ismael deixou de ser o xodó da casa e o Isaac passou a ser o filho da promessa, o xodó da casa, né? E de repente então ficou pequena a casa para os dois. Houve então uma pressão muito grande, né, principalmente da Sara, de eliminar a presença de Ismael, e Isaac então ser o príncipe ali, ser o herdeiro, ser o filho da promessa, né? E Agar e Ismael então eles são lançados para fora da casa, né? Um dia de madrugada, Abraão então não cedeu às pressões e levantou de madrugada, pegou ali um pedaço de pão, pegou ali uma botija de água, né? Colocou ali em cima de um animal ali e falou assim: Agar, tchau, um abraço, com muito prazer, leva esse filho, que esse filho é como se fosse, esse filho não é meu, não tem nada com isso. Então, Agar então, ela é abandonada por ele, né? É lançada aí para fora da própria casa, a sua própria sorte, sem saber para onde ia. E a Bíblia diz que ela foi lançada em um deserto. O deserto não tem placa, vira à direita, vira à esquerda, siga em frente, não tem água, não tem sombra. O deserto não tem nada. Essa é a realidade de Agar. Agar então, a Bíblia fala então que eles foram se sentiu abandonada, né? Juntamente com seu filho Ismael, mas o amor de mãe era muito grande, né? E em nenhum momento Agar abandonou seu filho Ismael. E ali eles caminharam durante um tempo, alguns quilômetros, alguns dias, até que as forças foram acabando, até que a água acabou, até que o alimento acabou, e eles já não tinham mais nada que comer, não tinham mais nada que beber, já não tinham mais forças para caminhar. Agar então, para não ver Ismael morrer de fome, de sede, de fraqueza, ela deixa Ismael embaixo de uma árvore
e se afasta por uns 200, 300 metros para não ver o filho morrer. E a Bíblia fala então ali que Agar, ela chora, né, por saber viver aquela situação tão humilhante, né? E ela clama, ela chora. E é interessante, meus amados, porque a vida de Agar mudou de uma hora para outra. Em um dado momento ela era a rainha da casa, e de repente ela passou a ser aquela mulher que já não valia mais nada, já ninguém dava valor para ela. Mas ela continuou sendo mãe, e Deus valoriza as mães. É interessante, meus amados, que uma outra coisa que eu aprendo também, que a Bíblia fala ali que a voz do menino, então, não podia morrer. A voz do menino que clamava, porque lá naquele dia, quando Deus chamou Abraão e falou: eu farei de ti uma grande nação, as descendências de Abraão seria uma grande nação. A descendência de Abraão seria a promessa de Deus. E então a Bíblia fala que a voz do menino clamava. É a voz da promessa. A voz que não podia calar, porque era a voz do Criador, é a voz do Eterno, a voz do Todo-Poderoso. E é interessante, meus amados, que a Bíblia fala que a voz do menino não podia morrer, porque a voz do menino era a voz de Deus. Deus prometeu, Deus cumpre, porque ali também era a descendência de Abraão, e Deus falou, a descendência de Abraão faria da descendência de Abraão uma grande nação. Deus, ele tem, meus amados, Deus, ele tem promessa para você, mãe. Você que às vezes vê seu filho, vê sua filha, vê a sua família, às vezes deteriorando, você não consegue resolver um problema, não consegue ver uma situação, não consegue ver uma solução. Mas a Bíblia fala que Deus tem promessa para você. Creia que Deus tem promessa para você. Ali naquela situação onde Agar estava vivendo, aos olhos dela tudo tinha acabado. Eu não tinha mais nada, o único jeito de Agar ali era morrer. Mas Deus, ele não esquece, Deus não deixa, Deus não abandona. O homem abandona. As pessoas abandonam, muitas coisas, as pessoas são más por natureza, mas Deus não é homem para que possa mentir, para que possa enganar, para que possa abandonar. E a Bíblia fala então que Deus, ele tem promessa para você, que é mãe, que às vezes não consegue ver o seu filho na igreja, você que é mãe que não consegue educar da forma que você gostaria, ou que os seus filhos não correspondem àquilo que você esperava deles, você que é mãe, esposa, que às vezes não consegue ver o marido dentro da igreja, ver o marido agindo, se afastando, tudo pode acontecer, mas Deus é maior do que os seus problemas. Uma outra coisa que eu vejo aqui também é que Deus, ele tem promessa para os seus filhos. Se nós somos hoje filhos de Abraão pela fé, pela promessa, Deus também tem promessas para você. Porque se Deus não esqueceu de Agar, não esqueceu de Ismael, que nem era filho certo, era um filho torto. E ainda mais nós que somos filhos pelo Filho amado Jesus Cristo, pelo próprio Deus, que fomos enxertados no zamboeiro, que fomos colocados ali, e hoje a seiva corre, e nós somos parte desse negócio. Deus, ele não vai te abandonar. Uma outra coisa também, que Deus, ele nos chama então para crer que mesmo que a situação que você gostaria que estivesse não esteja da forma que você quer, com seus filhos, com seu casamento, com seu futuro, com seus sonhos, Deus é Deus de promessa. Uma outra coisa também eu quero comunicar com vocês aqui, que nós devemos crer somente, acreditar somente. Tá? Eu fico imaginando ali aquele sofrimento daquela mãe, né? Aquele lugar quente, aquele calor, né? Ela não podia voltar, não tinha lugar para ela. Ela só tinha que ir para frente, mas ela não tinha mais forças para caminhar. Vendo o filho que era o filho amado, tanto amado naquela casa de Abraão, de repente desprezado, abandonado. Mas Deus não vai te abandonar, mãe. Deus não vai te deixar só. Deus, ele não vai te deixar você sofrer a vida toda, mesmo que você esteja sofrendo hoje. Continua acreditando, assim como Abraão acreditou que Deus iria cumprir a promessa de dar a ele um filho. Deus, ele vai cumprir as promessas, vai te abençoar. Antes que você morra, você poderá ver grandes coisas, porque a Bíblia fala que Deus é o Deus de promessa, ele não deixa de cumprir as suas promessas. Veja aqui também que colocou Ismael, então,
A Bíblia fala então que Agar colocou Ismael uns 300 metros de distância e disse: eu não quero ver meu filho morrer, né? E ficou ali aguardando então a morte chegar. Muitas vezes nós estamos assim também esperando só Deus fazer, porque as nossas forças já se acabaram. Eu não tenho mais o que fazer. Eu já falei tudo com meu filho, com minha filha, já falei tudo com meu marido, já falei tudo com o esposo. Eu não tenho mais o que fazer. As minhas forças já acabaram. É aí que entra Deus. É nessa hora que Deus entrou na vida de Agar. É nessa hora que Deus interviu na vida de Agar. E é interessante que a Bíblia fala que Agar, num momento de desespero, sabendo que ali era praticamente seu último suspiro, ela chorou. E eu vejo hoje tantas mães chorando. Tantas mães hoje vendo seus filhos nas penitenciárias, filhos mortos, filhos enveredados nas drogas, na desobediência, na bebida, fora da igreja. Tantas mães crentes hoje que gostariam de ver os seus filhos ali adorando ao Deus verdadeiro. Mas isso não acontece. Agar também chorou. Mas eu quero dizer para você, mãe, nessa noite, que Jesus te ama e Ele sabe do seu clamor, Ele conhece o seu clamor, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece o seu coração, e Ele sempre tem uma resposta boa para você. Creia. É interessante, meus amados, que tudo estava para Agar, tudo estava perdido. Acabou a comida, acabou a água, acabou a esperança, acabou a direção, estava sem rumo, e ali então tudo estava acabado para Agar. Tudo. Mas eu quero dizer que nessa noite, mas Deus não deixa de cumprir a sua promessa. Deus não abandona seus filhos. Nem um tio e nem uma vírgula há de passar sem que Deus possa cumprir a sua promessa. Esse Deus, ele tem promessa. Porque a Bíblia diz que Deus tem promessa para os filhos de Abraão. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Assim como Abraão creu, você crê também. E essa fé que está em você, que move você, é que agrada a Deus, e Deus ele vai te ouvir no momento certo, e vai te acudir, e vai te ajudar no momento certo. É interessante que Deus, nesse momento que eu vi ali o choro de Agar, naquele deserto, aquele lugar sem ninguém que pudesse acolhê-la naquele instante. A Bíblia fala que Deus ali foi fiel a Agar. Que compromisso tinha Agar? Se era uma egípcia? Era filho da promessa? Não. Mas ali estava Ismael, que era filho da promessa. Você é filho da promessa também. Creia. É interessante, meus amados, que tudo estava perdido para Agar. Deus, ele transforma o caos em bênção. Deus transforma uma situação que aos nossos olhos não tem solução. Deus tem uma resposta para cada dificuldade, para cada situação que nós vivemos. Creia somente. Outra coisa também que eu aprendo aqui nesse texto, que o anjo, a Bíblia fala que o anjo brada dos céus. Existia ali um favor. Deus ele falou, vai depressa, acode, porque ali é filho da promessa. Eu quero dizer, você é filho da promessa. Você é filho de Deus, é filha de Deus. E Deus não vai nos abandonar. E o anjo, então, a Bíblia fala que o anjo brada, porque Deus ele vê o sofrimento de Agar. Deus vê o sofrimento de Ismael. Deus vê o sofrimento nosso, o que nós estamos passando. Nós estamos passando hoje, nós estamos em quarentena, nós estamos guardados, mas nós estamos passando com situações difíceis com a família, com filhos. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus é Deus, ele sabe, ele é o ômega, o alfa e o ômega. Ele é onipresente, é onisciente, é onipotente. Deus ele é tudo em todos. A Bíblia fala que todas as coisas hão de convergir para Jesus um dia. E toda língua há de confessar a Ele como Senhor. E todo joelho há de se dobrar diante dele, reconhecendo que Ele é Senhor. Veja, meus amados, que o anjo então brada naquele momento. E ele faz uma pergunta interessante, né? Naquelas lágrimas de Agar, já sem esperança, ele pergunta, que tens, Agar? Não se preocupa.
É motivo de preocupação? Tem coisas que nós olhamos, meu Deus, isso está me matando, essa situação está acabando comigo, eu não sei o que fazer. Mas eu quero perguntar a Deus, ele te pergunta, o que que tem? Não se preocupa. Né? Certamente, certa vez o salmista falou, né? Acalma-te a alma, porque está angustiada. Né? Deus, ele tem cuidado, Deus, ele cuida de nós 24 horas por dia. Até quando nós estamos dormindo, Deus está cuidando de mim e de você. E a Bíblia fala que o anjo fala, que tens, Agar? Que tens? Né? Não precisa chorar, creia. E é interessante, meus amados, aqui naquela pergunta, eu quero dizer aqui nessa noite para você, mãe, o que está te fazendo sofrer? O que faz sofrer seu filho, sua filha, seu casamento, seu marido? O que está te fazendo sofrer? Deus está te perguntando nessa noite, o que tens, mãe? Conta para ele. Abra o seu coração para ele. Fala aquilo que está te machucando, aquilo que está te afligindo, aquilo que está trazendo sofrimento para você. Fala aquilo que está realmente machucando você, que está te corroendo por dentro. E Deus, ele tem bênçãos para você. Creia. Outra coisa também, mãe, que eu quero falar aqui nessa noite, que Deus, ele diz aqui, não temas. Não temas. Diga aí comigo aqui, não temas. Porque o Senhor é contigo. Aonde quer que vá, Deus é contigo. Entrega seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E fará muito mais como fez para Agar. Deus não tinha compromisso com Agar, mas tinha compromisso com o filho da promessa. Talvez Deus não tenha compromisso com alguém que mora com você, ou alguém que prometeu alguma coisa para você, mas Deus tem compromisso com você, que teme ao Senhor. Outra coisa também que eu quero compartilhar com os irmãos, que Deus, ele cumpre suas promessas, cumpriu a promessa. Mesmo Ismael sendo filho, não filho de Sara, mas filho de Agar, mas ali tinha algo de Abraão. Ali tinha o sangue de Abraão. E o sangue de Jesus hoje também está conosco, foi derramado por mim e por você. Nós temos hoje o sangue de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele é o primeiro, é o primogênito, é o primeiro filho de muitos que ainda virão. E você é um deles. E Jesus pode dizer, é o nosso irmão, porque ele é o primogênito. E é interessante, meus amados, então, que Deus, ele cumpriu ali a sua promessa. E o anjo então disse para Agar, olha, Agar, não fique prostrada. Erga, levanta, olha para frente. Levanta e erga os seus olhos de ver que Deus, ele tem um futuro brilhante para você. Que Deus, ele tem um futuro brilhante para a sua família. Deus tem um futuro brilhante para os seus filhos. Creia somente, entrega. Continue acreditando. Foi o anjo que o anjo disse ali para Agar. Como pode alguém dizer, no meio de um deserto, onde não tinha mais pão para comer, onde não tinha mais água para beber, onde não tinha para onde ir, e o anjo fala assim, levanta, vai em frente, levante os seus olhos, levanta e siga em frente. Seguir para onde? Para onde Deus tem um caminho para você. E o caminho que nós sabemos que é o único caminho, que é Jesus Cristo. Meus amados, tem promessas, Deus tem promessas para sua família, Deus tem promessas para seus filhos, Deus tem promessa para você, mãe. Creia somente, tenha fé, a mesma fé de Abraão. Tenha aquela fé que mesmo aos 100 anos de idade, ele continuou acreditando que o seu Isaac viria. E veio. Um tempo oportuno, no tempo de Deus. Muitas vezes Deus está provando a sua fé, mãe. Você é esposa, você é marido. Eu quero dizer aqui nessa noite que mesmo que esteja demorando, creia, espere com paciência e fé que Deus, ele vai cumprir as suas promessas na sua vida. O sofrimento pode estar, muitas vezes, te abalando agora. Mas se você levantar como o anjo disse, erguer os seus olhos, não fique prostrada, e olhar para o Deus da nossa fé, o Deus da nossa conquista, o Deus da nossa vitória, você vai ver que existem coisas maravilhosas pela frente. Basta crer. Deus, ele ouve a voz
da sua filha. Deus, ele ouve a voz do seu clamor, tá? E eu quero dizer aqui nessa noite, para encerrar minha palavra, que mesmo que aos teus olhos tudo esteja acabado, não desista, continue crendo, continue acreditando que Deus, ele vai fazer maravilhas no seu meio. Você vai poder um dia dizer, e levantar a sua cabeça e dizer: eu e minha casa hoje servimos ao nosso Deus. Essa será a sua vitória, esse será o seu troféu. Basta você crer. Creia somente. Acredite. Porque Deus, ele honra sua palavra, sua promessa. Não desanime nunca você. Quero parabenizar todas as mães aí da nossa igreja Normília. Que Deus abençoe você, mãe, né? Que Deus fortaleça o seu coração. Obrigado porque você é mãe. Obrigado a você porque você é membro da nossa igreja. Obrigado porque você é uma pessoa que faz diferença. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero que curve a sua cabeça agora, feche os seus olhos. Vamos agora encerrar com uma oração. Nosso Deus, nós mais uma vez colocamos diante do Senhor a vida da nossa igreja, agradecendo ao Senhor pelas mães, que nós comemoramos o Dia das Mães. Pedimos uma bênção especial por cada mãe, Pai. Muito obrigado, delas saúde, delas alegria, delas, Senhor, esta fé que nós vimos aqui na Tua promessa. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Meus amados, para encerrar minha palavra, eu quero dizer aqui nessa noite, é importante que você continue contribuindo com o seu dízimo e a sua oferta. A nossa igreja precisa que você contribua, porque nós temos despesas. Nós temos despesas que nós temos que honrar. Tá? Nós ajudamos o obreiro com transporte, nós pagamos a nossa água, nós pagamos a nossa luz, nós pagamos a manutenção da nossa igreja, nós temos material de limpeza, então nós temos muita coisa para fazer ainda e para comprar, né? Então é importante que você continue contribuindo com o seu dízimo, a sua oferta. Como nós não estamos abrindo a nossa igreja, todos aí sabem onde a irmã Isabel mora. Liga para ela, marca o horário, vá até a casa dela, leva seu envelope, né? Entrega para ela, vai contabilizá-la, vai anotar o seu nome. Tá? Isso vai abençoar muito a nossa igreja. Então não deixe de contribuir com o seu dízimo, a sua oferta. Seja generoso, porque Deus, ele tem promessa para você. Né? E a Bíblia fala: fazei prova de mim, não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Essa é a promessa de Deus para aqueles que são fiéis a Ele. E você precisa apenas devolver aquilo que Deus tem te dado, parte apenas, 10% do seu salário, devolva para Deus. E Deus, ele tem muito mais bênção para você. Se você tem alguém que precisa de uma cesta, tá? Me ligue, me procure, que nós temos ainda algumas cestas que estão na igreja ali, para ajudar e abençoar as famílias da igreja e aquelas pessoas que você conhece. Se você conhece ou se você estiver precisando de uma cesta, fale comigo, tá? Que eu vou liberar para você. Que Deus abençoe você, a sua família, todos, em nome de Jesus.